Olá, tudo certo? Tudo em paz? Tudo em ordem? Espero que sim. Mas se não estiver, coragem, fique tranquilo, no andar das carruagens as abóboras se ajeitam. Vamos então para mais uma aventura do pensamento. Hoje, lembrando do último vídeo, eu terminei falando sobre a cultura do fast, tudo rápido, e aí eu mencionei a filosofia da vaca. O pessoal achou engraçado, divertido, mas o assunto é sério. Então resolvi aprofundar um pouquinho mais em relação a essa cultura do fast. Tudo tem que ser rápido. Em relação à filosofia da vaca, eu acho que não há necessidade, o pessoal entendeu bem. Bom, eu tenho um sócio, um amigo de muito tempo, que às vezes ele costuma me perguntar o seguinte: ô Dina, e lembrando que Dina é para os íntimos, né? Dina, você não tem outra marcha, não? E aí eu costumo dizer: olha, eu tenho outra marcha, mas ela é mais lenta. Talvez isso seja a minha ascendência baiana, enfim, não sei. A minha esposa também, que é muito acelerada, sofre também com o fato de eu ser às vezes lento. Mas eu devo lembrar que paciência não é lerdeza, capricho não é preguiça. Então é importante pensar sobre isso e não confundir as coisas, né? Talvez aqui eu esteja advogando em causa própria, mas não é esse o caso. O que eu quero dizer é o seguinte: recentemente, assistindo Boteco do Ratinho com a minha esposa, eu estava muito bem intencionado, saí do banho, ela já estava deitada, e para quem já tem 19 anos de casado, sabe o que significa estar bem intencionado. Estava fazendo frio, fui me aproximando lentamente, já tomei logo uma pesada no bucho e percebi que eu deveria voltar para o meu devido lugar, mudar de canal. Talvez piorasse a situação, então fiquei ali assistindo Boteco do Ratinho. Tinha inúmeros cantores ali, não conheço bem os camaradas, mas o Ratinho fez uma observação que me chamou a atenção. Ele se dirigiu a uma jovem senhora e disse assim: a sua voz é muito bonita, é linda. E eu devo concordar com o Ratinho, realmente a voz era muito bela. E ele então mencionou o seguinte: as letras das músicas antigas eram melhores. Por que você não empresta a sua voz a essas canções? Sei lá, pega uma canção antiga, ele menciona alguns, né, antigos cantores, algumas músicas antigas, e a conversa começou por aí. E volto a dizer, isso me chamou a atenção. As letras antigas eram melhores. E aquela jovem senhora concorda com ele e diz o seguinte: sim, claro, as letras antigas tinham todo um conceito, eram melhores trabalhadas, enfim, ela concorda com o que o Ratinho disse e acrescenta: hoje não é que diminuiu a qualidade, eu não sei, como eu disse, não a conheço tão bem, mas me parece que não era bem isso que ela queria dizer. Mas ela continua: hoje existe uma produção em massa, tem que se produzir muito, tem que se produzir muito e muito rápido. Até o Ratinho interfere ali, diz: o pessoal quer novidade todo dia, novidade, novidade. E ela continua dizendo: a música antes era mais valorizada, em todos os sentidos a música era mais valorizada. Hoje a música é descartável, tem que se produzir muito, como já disse, muito rápido. Aí talvez você não consiga trabalhar todo o seu potencial, toda a sua criatividade. Mais uma vez eu devo concordar com ela. E aí me lembrei de um funkeiro que contava a história de um de seus maiores sucessos, e ele contava essa história com muito orgulho. E ele dizia, desculpa a franqueza, mas foi exatamente isso que ele disse: olha, esse grande sucesso, essa canção aqui que faz tanto sucesso hoje, eu a desenvolvi, eu a criei num belo dia em que fui cagar. Eu
deu aquela vontade louca de cagar, e eu fui cagar, e lá tive essa inspiração. Saí do banheiro já com a música e a letra prontas. Eu devo dizer que eu confesso que fiquei assim surpreso com tanta produtividade, né? Afinal, foram 2 cagadas ao mesmo tempo. Isso não é para qualquer um. É muita produtividade. Isso me remeteu, por outro lado, a Beethoven. Beethoven, especialmente na sua 9ª Sinfonia. Na verdade, a 9ª Sinfonia de Beethoven tem várias partes, mas uma delas me chama a atenção, sobretudo a parte que ele trabalha um poema que foi escrito em 1785 por um camarada chamado Schiller, que na verdade é um hino à alegria, ou ode à alegria. Beethoven manifestou o interesse de musicar esse poema aproximadamente em 1793, segundo alguns, e ele começou a trabalhar nessa 9ª Sinfonia aproximadamente em 1818, e segundo relatos, ele terminou essa obra em 1824. Sem dúvida nenhuma, sua obra-prima. Aqui eu não quero ser mal interpretado, não é nada disso. Eu percebo que alguns ficam vomitando uma falsa erudição, falando mal de um, falando mal de outro. Vale lembrar que falar mal dos outros é uma maneira desonesta de elogiar a si mesmo. Aqui eu não estou falando mal do funkeiro, não estou falando mal de quem gosta de funk, não é nada disso. Eu devo alertar, né, para o seguinte fato: você gostar disto ou daquilo não responde à pergunta do que eu devo gostar, tá certo? Então a crítica aqui não é, volto a dizer, a B ou C. A reflexão aqui é sobre essa cultura do fast, tudo tem que ser rápido. Olha para o funkeiro que foi lá cagar e saiu com a música pronta. Olha para Beethoven, que levou aproximadamente aí 31 anos para concluir uma obra. E eu devo dizer que quando ele terminou a 9ª Sinfonia, já havia 12 anos que ele tinha terminado a sua sinfonia anterior. Imagina o trabalho, pensar cada acorde, pensar cada nota, harmonia, simetria, métrica, enfim, tudo isso. E mais uma vez eu repito, eu não quero ser mal interpretado. Eu não sou especialista em música erudita, longe disso. Não estou aqui para ser mais um a vomitar uma falsa erudição. Eu estou aqui só para fazer esse alerta em relação a essa cultura do fast, do rápido. Eu respeito quem gosta disso ou daquilo, só faço o alerta. Gostar disso ou daquilo não responde à pergunta do que eu devo gostar. A reflexão, volto a dizer mais uma vez, portanto, é sobre essa exigência de ser rápido. Isso nos empurra para a cultura do descartável. Relendo Giovanni Reale, um autor que já trabalhei muito, e aí relendo uma obra dele que eu gosto muito, que se chama O Saber dos Antigos, Terapia para os Tempos Modernos, ele menciona uma obra chamada História da Estética. Aqui não me recordo o nome do autor desta obra, História da Estética, mas o Giovanni Reale, ele aponta para um aspecto muito interessante em relação aos artistas da antiga Grécia. Ele diz o seguinte: os gregos da antiguidade, os artistas gregos da antiguidade, eles idealizavam a realidade, eles pensavam, portanto, na realidade que seria ideal. Então, entre outras coisas, eles representavam os homens não só como eles eram, mas como deveriam ser. Isso talvez desenvolveu neles uma convicção de que essas obras, elas perdurariam pelo tempo, elas seriam clássicas, portanto, elas seriam perenes, ou seja, não passariam. E aqui eu não poderia deixar de mencionar, quando se fala de arte, obra de arte, Aristóteles, entre outros pensadores,
quando falava sobre educação, ele dizia assim, olha, a educação e a arte, elas terminam aquilo que a natureza apenas iniciou. E agora, meu Pai do céu, se a gente olha para o que nós chamamos de arte hoje, e também olhamos para o que nós chamamos de educação hoje, isso parece meio que absurdo, não é mesmo? A educação e a arte terminar aquilo que a natureza apenas iniciou. Então, mas o problema não está nessa afirmação de Aristóteles. O problema está no que nós chamamos de educação hoje, está no que nós chamamos de arte hoje. Aristóteles, numa de suas obras mais lidas, talvez aqui no Ocidente, chamada Política, quando ele falava sobre a educação dos jovens, ele alertava, olha, tem alguns ritmos que os jovens não deveriam ouvir. Quando eu olho para isso e olho para o que está acontecendo hoje, nós não percebemos nenhuma preocupação nesse sentido, pelo contrário, tem muitos e muitos ritmos aí que são consumidos por nossos jovens, que em vez de formar, deforma, não precisa ser um gênio, um especialista para perceber isso. Então, é preciso, urgentemente, eu diria, pensar sobre isso, sobre a nossa arte, sobre o que nós chamamos de música, sobre o que nós chamamos de escultura, de pintura, enfim, a arte em geral. E vale lembrar também que o artista antigo, ele lutava para dar expressão sensível à beleza. Hoje em dia eu ouço muitos aí falando que o belo já é um conceito ultrapassado. Bom, se o belo é um conceito ultrapassado, nós tentamos dar expressão sensível a quê? A beleza é a porta de entrada para o bem, para a verdade. A beleza nos atrai, mas nós, mais uma vez, estamos tentando substituir o insubstituível. Lembrando ainda dessa cultura do fest, eu me lembro quando perguntaram um pintor chamado Zeuxis, por que você pinta tão lentamente? Zeuxis então responde, eu estou pintando tão lentamente porque eu estou pintando a eternidade. Me lembro também de Tucídides, um historiador da Grécia Antiga, aquele que escreveu a história da guerra do Peloponeso, aquela guerra entre Esparta e Atenas, que aconteceu lá no século 5 a.C. Tucídides foi testemunha e participante dessa guerra, e ele resolveu escrever sobre ela, a história dela. Tucídides disse o seguinte, a falta do fabuloso nesses fatos fará com que pareçam talvez menos agradáveis ao ouvido, mas isso não tem problema nenhum, porque se aqueles que quiserem investigar a realidade dos acontecimentos passados e também dos acontecimentos futuros, se esses que querem realmente conhecer, investigar esses fatos, se eles olharem para a minha obra e julgarem essa obra útil, para mim isso já basta. Então, Tucídides deixa claro depois quando diz o seguinte, esta obra, que não tem assim nada de fabuloso, de extraordinário, e talvez soe um pouco menos agradável aos ouvidos, essa obra não é simplesmente uma demonstração de habilidade só para ser apreciada momentaneamente, não. Essa obra é um bem que vale para a eternidade. Nesse ponto, o Giovanni Reale, ele conclui dizendo o seguinte, essa é a característica fundamental da sabedoria dos gregos antigos. Enquanto que o homem de hoje, ele pensa e trabalha para o aqui e agora, o homem antigo procurava pensar e trabalhar o para sempre. Procurava pensar e trabalhar o perene, o clássico, aquilo que não passa. Aquilo que serve para os homens de todos os tempos, para a formação dos homens de todos os tempos. E não simplesmente aquilo que agrada momentaneamente, aquilo que é, portanto, descartável. Já que estamos falando sobretudo de música, eu me lembro aqui agora do Almir Sater e do Renato Teixeira, quando eles escreveram a letra e comporam a música, daquela música chamada Tocando em Frente. Eu conheço um pouco da história dessa música, dessa letra,
sei que o Almir Sater menciona que foi tudo muito rápido. Ele foi jantar na casa do Renato Teixeira, toda aquela coisa ali, entre amigos, resolveram dedilhar um violão, que possivelmente estava faltando até uma corda, que era um violão do filho do Renato, e aí começaram a dedilhar, enfim, essa música brotou. Mas ele chama essa música de presente, porque depois ele comenta o seguinte: não tem um talento que possa produzir uma música dessa tão rápido. Então foi um presente. E eu me lembrei dessa música porque a letra dela é linda. Ele diz o seguinte: ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Compreender a marcha. Compreender a marcha talvez signifique perceber que nem tudo precisa ser rápido demais. Compreender a marcha e ir tocando em frente. Bora tocar em frente. Para trás, nem para tomar impulso. Valeu, muito obrigado, fica com Deus.